Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, iremos fazer a revisão do nosso último assunto, palavras terminadas em ESA e palavras terminadas em EZA, e também já iremos emplacar aí outro assunto, os antônimos. Eles fazem parte de um grupo de famílias que iremos estudar agora, mas aí a Pro dividiu, tá bom? Nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre eles. No final da nossa aula, tem atividade de caderno. Não esqueçam de fazer a atividade. Sempre que eu falo atividade de caderno, eu deixo disponível o arquivo caso alguém queira fazer a impressão. Então, esse arquivo vai estar disponível lá no grupo também, certo? Então, vamos. Então, gente, na nossa última aula nós falamos sobre essas terminações EZA e ESA. Então, quando nós devemos usá-la? O sufixo ESA, eita, não lembro o que é sufixo. Lembra, gente, que nós comentamos que sufixo é aquela partezinha da palavra que fica no finalzinho, sufixo. A que fica no início é prefixo. Não se preocupem que vocês irão estudar sufixos e prefixos, eu acho que na quarta unidade do sexto ano ou é na primeira unidade do sétimo ano. Vocês terão um assunto chamado prefixação, tá bom? E aí vocês irão entender direitinho mais sobre isso. A professora está comentando para que vocês não fiquem vendo uma palavra e sem saber o que ela significa, tá bom? Então eu vou substituir. A terminação ESA é usada para transformar adjetivos em substantivos abstratos. Vamos relembrar, substantivos abstratos são aqueles substantivos que não são palpáveis, que não são físicos, que você não consegue tocar. Aqui na minha frente eu tenho um copo. Copo é substantivo, não é? Tudo que existe é substantivo. Se tem um nome, é um substantivo, certo? Então, eu tenho um copo aqui. Copo é substantivo. Só que ele não é substantivo abstrato, porque eu consigo pegar. Ele é substantivo concreto. Tranquilo? Então, os substantivos abstratos são aqueles que você não consegue pegar, tocar, tá bom? A terminação ESA é usada para transformar adjetivos em substantivos abstratos, sugerindo a sua qualidade ou o seu estado. Tranquilo? Então, é quando eu vou transformar que eu coloco ESA. Olhem aqui, vou pegar meu marcador vermelho. Olhem aqui. Eu tenho belo, belo aqui é adjetivo. Só que eu transformei ele em um substantivo, ele ficou beleza. E aí eu coloquei o Z, EZA. Duro é adjetivo, o chão é duro. Duro foi a qualidade dada ao substantivo chão, então ele é um adjetivo. Duro virou o quê? Dureza, eu transformei, então foi com Z. Fraco virou o quê, gente? Fraqueza, então foi com Z, tá bom? E assim por diante. Quando tiver um adjetivo, certo? Um adjetivo, e eu quiser transformá-lo em substantivo, ele vai ser escrito com a letrinha Z. Tá bom? Isso ficou bem claro para vocês, não foi? Pronto, eu tenho o adjetivo e quero transformá-lo ele em substantivo. Limpeza, o substantivo limpeza, vem de qual adjetivo, gente? Limpo. O substantivo tristeza, vem de qual adjetivo? Triste. Gentileza, gentil. Pureza, puro. Magreza, magro. Solidez, sólido. Braveza, bravo. Riqueza, rico. Então, todas essas palavrinhas aqui, elas são substantivos que vieram de um adjetivo. E se elas vieram de um adjetivo, elas são escritas, com a terminação EZA. Tranquilo, gente? Isso ficou bem claro para vocês, não foi? Quem teve dúvida, volta um pouquinho no trecho que a Pró está explicando. Assiste novamente nossa aula da semana passada falando sobre esse assunto. O link está sempre lá no grupo, tá certo? Quem faltou principalmente. Agora, quando utilizar o ESA? Bom, a letrinha S, quando ela está entre vogais, ela fica com o som de Z. Por isso que nós acabamos fazendo essa confusão. Eu tenho duas regrinhas para utilizar essa terminação aqui, certo? Vamos perceber a primeira. O sufixo, ou seja, a terminação ESA, é usado para formar adjetivos
Pátrios no feminino. Opa, não lembro que adjetivo. Agora deu uma deslizada. Borracha, deixa eu apagar aqui meu quadro para não ficar bagunça. Não lembro que adjetivo pátrio. Então, vamos lá. Gente, adjetivo pátrio é a palavra que eu utilizo para indicar a origem da pessoa. Calma. Quem nasce no Brasil, qual adjetivo pátrio que eu atribuo? Brasileiro. Quem nasce na Espanha, qual adjetivo pátrio? Espanhol. Quem nasce no Canadá? Canadense. Então, os adjetivos pátrios são os nomes que eu dou, que eu atribuo às pessoas de acordo com sua origem. Quem nasce em Petrolina, petrolinense. Pernambuco, pernambucano. Só que, quando eu for indicar adjetivo pátrio feminino, isso mesmo, gente, o feminino, aí eu vou utilizar essa terminação. Olha só, português, quem nasce em Portugal, português. A mulher que nasce em Portugal, portuguesa. Homem que nasce na França, francês. Mulher que nasce na França, francesa. Inglês, homem que nasce na Inglaterra. Mulher, inglesa. Chinês, homem que nasce na China. Mulher que nasce na China, chinesa. Todos escritos com S, tá bom? E esses adjetivos pátrios estão com letra minúsculas porque eles são substantivos comuns. Se fosse o país aqui, Portugal, aí seria sim com letra maiúscula porque é um substantivo próprio. Tranquilo, gente? Então, quando for para indicar adjetivo pátrio feminino, coloco sempre com S, tá certo? E a segunda regrinha é essa daqui. É também usado para indicar o feminino de vários títulos, principalmente o de nobreza. Se eu não me engano, foi a Alexandre quem me perguntou, por que nobreza é com Z? Gente, nobreza vem de qual adjetivo? Nobre. E quando a palavrinha vem de um adjetivo, ela é escrita como Z. Tranquilo? Príncipe, princesa, feminino. Barão, baronesa. Camponês, camponesa. Duquês, duque, desculpa, duquesa. E burguês, burguesa. Então, para adjetivo pátrio feminino e para títulos de nobreza feminino. Para essas duas ocasiões, eu vou usar de certeza a terminação ESA. Tá bom, gente? Tranquilo, não foi? Foi só uma revisão. Então, vamos ver aqui. Quando usar o ESA, quando for feminino de adjetivo pátrio e títulos de nobreza, aí eu uso o ESA. Eu tenho princesa, que é o feminino de príncipe, baronesa, o feminino de barão, duquesa, o feminino de duque, camponesa, o feminino de camponês. Agora os adjetivos pátrios femininos. Chinesa, chinês, polonesa, polonês, francesa, francês e norueguesa, norueguês. Então, para adjetivos pátrios femininos e títulos de nobreza também feminino. Tranquilo, gente? Então, gente, vamos começar agora a falar sobre antônimos. Antônimos, esse nome não é estranho a vocês, porque nós já o estudamos no no quarto ano. Já tivemos um capítulo sobre ele. E estamos vendo novamente agora, tá bom? Então, o que são as palavras antônimas, certo? O que são as palavrinhas antônimas? Antônimos são palavras que apresentam significados contrários. Isso mesmo. Antônimos são um par de palavras que vão indicar as ideias contrárias. Isso mesmo. Contrário é como? Assim, o oposto, gente. O contrário é o oposto. Já para vai mostrar. Bom, aí eu tenho o mel. Mel é o quê? Doce, não é? Qual o contrário, ou seja, qual o antônimo de doce? É o quê? Salgado. Isso mesmo. Então, a palavrinha doce e salgado, elas são antônimos. Antônimos. Isso quer dizer o quê? Que elas são palavras que expressam a ideia contrária, a ideia oposta, certo? Uma é doce e outra é salgado. Que eu tenho uma fogueira, que é o quê? Quente. Gente, qual
O antônimo, o oposto de quente. Qual o oposto de quente, gente? Frio. Então, o antônimo de quente é frio. Deu para pegar a ideia do assunto? Antônimo é só isso, gente. São palavras que expressam a ideia contrária, certo? Tranquilo. Antônimo é o quê? Palavras que apresentam significados contrários. Palavras que expressam a ideia contrária. Ideia contrária, gente, são ideias opostas. Doce, salgado, quente, frio. Então, elas vão representar a ideia totalmente contrária, tá bom? Se eu posso substituir numa palavra, numa frase, a palavra quente, se eu colocar frio na frase, eu vou estar expressando exatamente a ideia oposta do que eu quero. Então, muito cuidado, tá bom? Então, antônimos são palavras que expressam a ideia contrária. Não tem mistério esse assunto. Antônimo expressa a ideia contrária. Tranquilo, gente? Então, vamos para a próxima. Vamos conhecer alguns antônimos, para quem ainda ficou com dúvida no assunto. Bom, antônimo é o que, gente? Que expressa a ideia contrária, a ideia oposta a uma palavra, certo? Eu tenho limpo, que é o antônimo de quem, gente? Sujo, muito bom. Eu tenho alto. Qual o contrário de alto? Qual o antônimo de alto? Baixo, muito bem. Eu tenho rápido. Qual é o antônimo de rápido? Devagar. Pode ser lento? Gente, lento é o antônimo de veloz. Tranquilo? Rápido, devagar. Veloz, lento. Tá bom? Claro. Qual é a ideia oposta de claro? O contrário é escuro? Então, deu para entender o que são antônimos? Antônimos são palavras que expressam a ideia contrária, tá bom? Limpo, sujo, alto, baixo, rápido, devagar, claro, escuro. Temos vários e vários e vários antônimos, certo? A Pró só trouxe alguns para vocês conhecerem. Na verdade, vocês já conhecem essas palavras, mas alguns poderiam não saber a qual família elas pertencem. Então, aí nós temos os antônimos, que são palavras que expressam a ideia oposta, a ideia contrária, tá certo? Gente, nós temos uma outra forma de reconhecermos se aquela palavra ela é um antônimo. Temos essa segunda forma aqui, ó. Os antônimos podem ser formados por prefixos de negação. Ah, meu Deus do céu, professora, estava tão fácil, agora está ficando difícil. Calma, ó, respira. Não há nada que a gente não consiga aprender. Então, vamos lá. Quando fala de prefixo, é um pedacinho que vem antes da palavra, isso mesmo. Mas não se preocupe que vocês terão aulas específicas sobre isso a partir do 6º ano. Se eu não me engano, é no 6º e no 7º ano que vocês irão estudar prefixação, prefixos e sufixos, certo? Mas não se preocupe. Aqui, vamos pensar que esse in aí, in, é um prefixo de negação, é com N mesmo, tá bom? Esse prefixo in, ele vem na frente da palavrinha para mostrar que ela está indicando uma ideia contrária. Por exemplo, eu tenho feliz. O antônimo aí, o prefixo, que eu vou usar o in, vai ser diferente, olha só. Eu tenho feliz, o oposto de feliz aí vai ser infeliz. Infeliz. Feliz, infeliz. Tranquilo? Por que não é tristeza? Porque tristeza é o contrário de alegria, tá bom? Então, nós temos algumas palavrinhas que são casos especiais. Certo, gente? Então, aqui eu tenho feliz, infeliz. Eu tenho satisfeito. Qual vai ser o antônimo de satisfeito, pessoal? Isso mesmo. Insatisfeito. Eu usei o in. Deixa eu pegar meu marcador aqui, vermelho. Não, meu marcador. Pronto. Vermelho, menina. Peguei aqui meu marcador para indicar para vocês. Olha só, o in. Pronto. O in, ele foi colocado aqui. Ele é o que, gente? Ele é um prefixo. Ele foi colocado aqui para indicar que a ideia de satisfação não ocorreu. Ou seja, ele negou a ideia de satisfação. Então, a ideia de satisfação satisfeito, ela foi negada, ela ficou oposta.
E ficou como insatisfeito. Fiel, infiel, certo? Nós temos outros prefixos, como leal e desleal. Aí nós temos o prefixo des e tudo mais, mas a Pro quer mostrar só isso aqui para vocês hoje, tá certo? Tranquilo? Então, uma outra forma de encontrar os antônimos é desse modo. Se vocês encontrarem o antônimo infeliz, inclusive teve uma questão na prova da aplicação do ano de 2016 que falava sobre isso, sobre antônimo, e tinha uma questão muito parecida com essa que eu trouxe para vocês analisarem aqui comigo, essa ideia do prefixo in. Pode ocorrer de vir alguma questão e você já sabe, opa, esse prefixo aqui ele pode estar indicando oposição, indicando antônimo, tá certo? Então, feliz, infeliz, satisfeito, insatisfeito, fiel, infiel e vários outros. Por isso que é importante que vocês estudem muito o dicionário, ao menos uma vez na semana é bom para que vocês conheçam as enormes variedades de palavras que nós temos. Tranquilo? Então, para fechar o assunto, antônimo é o quê? Antônimo expressa a ideia contrária, certo? Limpo, sujo, alto, baixo, feliz, infeliz, satisfeito, insatisfeito. Tranquilo, gente? Pronto, não se preocupe que quando estivermos na nossa aula ao vivo, a Pro vai revisar esse assunto com vocês, tá bom? Então, encerramos ele por aqui. Agora, gente. Então, pessoal, encerramos a nossa aula por aqui. Agora vamos para a atividade de caderno. Caso alguém queira imprimir, essa atividade também está disponível lá no grupo, tá bom? Então, vamos para a nossa atividade agora. Bom, o que é que diz na primeira questão? Complete com os substantivos adequados, utilizando as terminações ESA com S e ESA com Z corretamente. Você vai ler e vai observar quando vai aplicar ESA ou EZA. Tranquilo? Escreve esse textinho, completa bem rapidinho, não tem dificuldade nessa questão. Na questão 2, escreva nos espaços abaixo os substantivos que correspondem aos adjetivos. Pobre vai ficar como? Rico, duro. Aí, tudo isso daí é adjetivo, viu, gente? Vocês vão transformá-los em substantivos. Vai ficar como? Pobre vai virar? Tanã. Rico vai virar? Tanã. Deu para entender, não deu, pessoal? Essa questão 2. Na questão 3 diz, complete corretamente. Letra A. Os substantivos que têm origem a partir de um adjetivo são escritos com, aí você vai colocar, ou ESA ou EZA. Os adjetivos femininos que indicam lugar de origem e títulos de nobreza são escritos com, aí você coloca aí, ou EZA ou ESA, tá bom? Na questão 4 é bem simples, pessoal. Vocês vão definir antônimos. O que são os antônimos? Vocês vão colocar a resposta, pode ser com as palavras de vocês, ou vocês podem pegar a definição que tem lá no livro, onde fala sobre esse assunto, tranquilo? Na questão 5, reescreva as frases abaixo, trocando as palavras em destaque por seu antônimo. Ou seja, vocês só vão trocar essa palavrinha que está em destaque e escrever a frase novamente. João sempre é o mais rápido em corridas de até 50 metros. B. Irei sair primeiro que você. E C. Moro perto da sua casa. Vocês vão trocar essas palavrinhas que estão em destaque pela sua forma contrária, o antônimo, e vão reescrever a frase, tá bom? Então, pessoal, boa atividade. Não esqueçam de respondê-la de forma organizada, bem direitinho, e iremos corrigir na nossa próxima aula ao vivo, tá bom? Um beijo, um cheiro e até a próxima aula.